Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra comigo então, deixa eu entrar logo na palavra. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. A torrente das águas purificadoras. Diz assim o texto: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas, e debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. Preste atenção aqui, o profeta vê então esse pequeno rio se formando, começa bem fraquinho, né? E ele vai se formando até tornar-se uma corrente de águas tão forte, e onde essas águas passavam, elas iam trazendo vida. Se não tinha peixe, de repente começava a ter. Se ao redor daquelas águas as árvores eram mortas, elas começavam a reverdecer. Onde essas águas passavam, onde esse rio passava, trazia uma bênção muito grande. Mas ele vê aqui o início desse rio, onde esse rio começava bem pequenininho, ele ia até se tornar essa torrente grande, né? Mas eu queria chamar a sua atenção o seguinte: um homem fala para o profeta que ele devia andar dentro das águas, e o homem faz uma medida para ele. O homem mede 1000 côvados e manda que ele andasse dentro das águas nessa distância de 1000 côvados. O côvado é essa distância aqui, de 1000 côvados a mais ou menos aí uns 500 metros. Então mediu 500 metros e disse: anda aqui dentro dessas águas aqui. E ele começou a andar nas águas, mas as águas estavam rasinhas e as águas batiam nos pés. E aí ele andou a distância que o homem mandou, e o homem mede outra distância, mais 500 metros. Agora ele vai andando e as águas subiram, as águas agora estavam andando no joelho dele. E o homem mede mais 500 metros. Ele continua andando e a água agora estava à altura dos lombos, à altura da cintura. E o homem mede mais 500 metros e agora já não dava mais para passar andando, tinha que passar nadando, porque as águas cobriam por inteiro. E Deus me deu um entendimento essa semana acerca desse texto, essa corrente de águas purificadoras que molha primeiro os pés, depois os joelhos, depois os lombos e, finalmente, a cabeça. A cabeça é o último a ser molhado aí. Eu não sei se você já... Quem sabe nadar aqui? Você sabe nadar? Quem sabe nadar? Você já esteve num lugar muito profundo? Tem lugares que são rasos e tem outros que são fundos demais. Se você sabe nadar, não tem problema, né? Mas é muito interessante quando você está num lugar que é fundo demais. Eu me lembro uma vez a gente estava num lugar e tinha lá uma praia e tinha lá um brinquedo chamado Banana, não sei o nome onde você já foi. É uma lancha e tem um bote atrás, onde as pessoas montam ali. E a lancha vai a toda velocidade, você vai atrás ali naquele negócio, né, sobre as águas e tal. Aí, quando chegou lá no meio, o instrutor disse assim: olha, quem sabe nadar, deu uma paradinha, né, antes de voltar para a praia, quem quiser nadar pode dar um mergulho aqui, porque aqui é legal para mergulhar. Eu sei nadar, não tem problema nenhum, mas eu mergulhei, mas foi tão interessante, quando eu pulei da banana, você não acha fundo. E o negócio vai descendo, eu falei: opa, tá bom já, deixa eu voltar. Eu nunca nadei num lugar tão fundo quanto ali. Não sei qual a profundidade ali, mas é interessante quando você vai descendo e não acha fundo de jeito nenhum. O profeta estava agora no lugar onde a profundidade era tanta que as águas o cobriam. Começou nos pés, depois no joelho, depois nos lombos, e por fim agora a água cobria toda a sua cabeça de tão fundo que era. E Deus me fez entender o seguinte, irmão: o último
a ser molhado nessa corrente de águas, que era uma bênção, porque essas águas eram águas purificadoras, essas águas eram boas, não eram águas ruins, era uma bênção. Mas a última parte do corpo a ser alcançada foi a cabeça. Primeiro os pés, joelhos, lombos e a cabeça por último. E Deus então me levou a pensar o seguinte: a última parte do corpo a ser molhada foi a cabeça. A igreja também, ela funciona como um corpo, você sabe disso. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que a igreja é o corpo de Cristo. E assim como você precisa de todos os órgãos do seu corpo, todos os membros da igreja são importantes. Até aqueles que parecem não ter importância, todos são importantes. Há alguma coisa no seu corpo que você pode dizer que não precisa? Será que a mão pode dizer que não precisa da orelha? Ou a orelha pode dizer que não precisa do pé? Não, eu preciso de tudo que tem aqui. Da mesma forma, a igreja é um corpo. Quando nós nos reunimos, é o corpo de Cristo reunido. E o sangue circula aqui. Se alguém ficar em casa isolado, o sangue não vai lá. Se você experimentar tirar um dedo, deixar um dedo separado do corpo, o dedo vai morrer lá. O corpo continua vivo, mas o dedo, ele vai morrer sozinho lá. Então a gente não tem que se isolar, a gente tem que estar no corpo, na igreja. E eu entendi que ele estava falando aqui também de pessoas que estão na igreja. Os pés, o joelho, os lombos e a cabeça. A cabeça eu entendi também como sendo a liderança da igreja, os líderes. Essa palavra fala muito para quem é obreiro, para quem é pastor. Você que tem uma atividade de liderança na igreja, às vezes é uma tia, é um tio de escolinha, é um líder de jovens, é um obreiro, é um pastor. As cabeças são os líderes, eu sou um pastor. Não porque a cabeça é mais importante, não é porque tudo é importante. Amém, Jesus? Tudo no teu corpo é importante, não é? Então, a cabeça não é mais importante do que as outras partes, não é. Mas é a função que Deus deu. Tem aqueles que na igreja são como os pés. Não são inferiores a ninguém. Amém, Jesus? São tão importantes no corpo quanto qualquer outro órgão, mas são os pés. Eu falei que a água chegando nos pés é a bênção alcançando, às vezes, pessoas embaixo, e às vezes o líder vai ficar por último. A bênção vai chegar por último nele. Às vezes o obreiro vai ver tanta gente ser abençoada e ele não vai receber. O pastor vai ver pessoas sendo abençoadas, parece que Deus esqueceu dele. A cabeça fica por último. Não é que Deus é mau, mas Deus quer deixar uma lição para nós. Senão você vai pensar assim, então eu nunca quero ser um líder, não, nunca quero ser... Não, irmão, não é bem assim. Entenda, os pés quando são molhados, primeiro os pés, eu entendo que os pés está falando daquelas pessoas que evangelizam. Porque a Bíblia diz que quão formosos são sobre os montes dos pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. Os pés de quem evangeliza são pés bonitos. Diga glória a Deus. Quem gosta de evangelizar? Você gosta de ganhar almas para Jesus? Se você não gosta, você está com defeito de fabricação, porque o crente que é salvo, ele quer salvar alguém. Eu ouvi uma vez um evangelista dizer que se a pessoa se diz salva, mas não se preocupa em ganhar ninguém para Deus, há uma grande probabilidade dele não ser salvo, porque se você é salvo, você quer ganhar alguém também. A água, às vezes, chega primeiro nos pés, naqueles que evangelizam, naqueles que ganham almas para Jesus. E os pés de quem ganha almas para Jesus são pés bonitos, diga glória a Deus. Na igreja tem aqueles que evangelizam, que ganham almas. A água chega neles, a bênção chegou neles, e não chegou na cabeça ainda. Depois a água chega nos joelhos. São aquelas pessoas que têm vida de oração. Quem gosta de orar, de buscar a Deus aí? Você é o joelho. Você busca a Deus e a água chega até você, a bênção alcança você. Depois ele vai andando e as águas chegam à altura dos lombos. Os lombos aqui, eles falam de trabalho. Por quê? Há uma expressão na Bíblia que diz lombos cingidos. Você vai ver de vez em quando se falar disso. Estejam, pois, cingidos os vossos lombos. Lombo cingido fala de uma prontidão para você fazer alguma coisa, para você trabalhar, para você fazer alguma coisa. Como é que funcionava essa coisa dos lombos cingidos? Você sabe que a roupa que as pessoas usavam na época não tinha calça comprida, essas coisas, como se fosse um grande vestido, não é assim? E para você trabalhar com aquilo era difícil. Por quê? Prendia aqui as suas pernas, né? Eu, por exemplo, estou de calça, fica fácil, né? Mas se eu tivesse com aquele roupão assim, ó, como é que eu ia? Ia ficar difícil. Então, eles cingiam. O que eles faziam? Pegavam a roupa, a parte de baixo dela, levantavam e prendiam no cinto aqui. Então, as suas pernas ficavam livres para você fazer o que tivesse que fazer.
Ou seja, você pegou e cingiu, você pegou a sua roupa, levantou e colocou ela aqui assim. Isso era cingir, a altura da cintura, a roupa ficava aqui. E você então agora tinha condições de trabalhar, de fazer alguma coisa para Deus. Lombo cingido fala de prontidão, né? Então, a água à altura dos lombos fala daqueles que trabalham, que fazem algo no reino de Deus, aqueles que são patrocinadores, aqueles que são intercessores. Ainda que você não pareça ter função no corpo de Cristo, você tem uma função importante dentro da igreja. Você ora por ela, você ora pelo pastor, você abençoa a igreja, você financia a obra de Deus. Enfim, todos são importantes no corpo de Cristo. Tem os que evangelizam, tem os que oram, tem aqueles que trabalham na obra de Deus e tem também aqueles que são cabeça, que, volto a dizer, não são mais importantes que ninguém, é todo mundo igual. Mas Deus os colocou numa posição de liderança, para serem líderes. E vai aqui uma palavra para os líderes, a gente acha que ser líder é mandar. Vou lhe dar uma definição de liderança que eu gosto muito. Sabe o que é liderar? É você crescer junto com as pessoas que você lidera. Eu vim para Minas Gerais para crescer junto com aqueles que eu estou liderando. Nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Ouvi uma vez uma definição de liderança tremenda. E dizia assim: liderar é você ter o coração das pessoas na sua mão. Não as machuque. Liderar, vou repetir, é ter o coração das pessoas na sua mão. Não fira esses corações. Eu sou um líder, eu tenho seu coração na minha mão. Não posso machucar você. Não posso ferir você. E aí é que veio o detalhe interessante. Primeiro a água veio nos pés, depois no joelho, nos lombos, e por último, a cabeça seria coberta. Pastor, eu sou uma cabeça. Deus vai me deixar por último? Não vai ser sempre assim. Mas haverão momentos em que vai parecer que eu e você, que somos a cabeça, ficamos por último. Você já teve a impressão em algum momento que parece que Deus se esqueceu de você? Parece que todo mundo está sendo abençoado e você não? E você chega a dizer: Jesus, não é possível. Fulano chegou ontem, já foi abençoado, como se Deus tivesse uma ordem de chegada, né? E eu estou aqui há tanto tempo e não recebi ainda. Meu Deus, por que isso? Eu que sou a cabeça e logo eu. E aí a pessoa questiona Deus, a pessoa se revolta, muitas das vezes a pessoa se revolta, mas como é que pode? Mas por que Deus faz assim? Às vezes Deus vai fazer assim mesmo, para trabalhar em nós alguma coisa, irmãos. Não se assuste se em algum momento Deus deixar você por último, outro passar à sua frente e receber a bênção, e você diz: mas poxa, por que Deus me deixou por último? Por que esqueceu de mim, Senhor? Aí a pessoa às vezes faz pirraça, quer se vingar de Deus, quer até ameaçar Deus. Deus, se o Senhor não me der minha bênção, eu vou sair da igreja. Se sair, quem é que perde? Quem perde somos nós. Irmão, a cabeça vai ficar por último em alguns momentos. E eu vou lhe explicar por que isso acontece. Não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim, mas às vezes Deus nos deixa por último para tratar alguma coisa em nós. Eu vou lhe dar um exemplo agora, mais claro ainda. Abra comigo em Marcos, você está em Ezequiel, avança um pouquinho, Marcos capítulo 5. Vamos ver uma cabeça que ficou por último, alguém que era cabeça, alguém que era um homem importante, tinha uma função, mas que ficou por último. Marcos capítulo 5, do verso 35. É uma história conhecida também. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo, ele vai até Jesus e fala com Jesus: Jesus, a minha filha de 12 anos está meio morta. Ela está moribunda. Ou seja, já está desenganada. Mas eu creio que se você falar comigo, colocar a mão sobre ela, a minha filha vai ressuscitar. E Jesus falou: tá bom, então vamos lá para ressuscitar a sua filha. Se você crê, então vamos lá. E foram os dois. E aí você conhece a história, a Bíblia diz que no caminho, enquanto Jesus estava indo com o Jairo, uma mulher que já tinha ouvido falar de Jesus, ela disse: olha, se eu tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar sarada. Aí ela vai por detrás, eu imagino tomando chute, tomando pisão, no meio da multidão, né, se arrastando entre as pernas dos demais, e toca na orla do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca, na hora a hemorragia estanca. Um sangramento de 12 anos desaparece, ela fica boa na hora. E aí Jesus para e pergunta: olha, alguém me tocou, quem foi que me tocou? E o Pedro diz: Senhor, está todo mundo te esbarrando aí, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Todo mundo está tocando. E Jesus falou: alguém me tocou diferente, porque eu bem senti que de mim saiu virtude. E aí a mulher, vendo que não tinha como se ocultar, ela aparece e diz: Senhor, fui eu quem tocou no Senhor. Porque eu acreditei que se eu tocasse, a minha doença ia sair e ia ficar boa.
E Jesus então fala para ela: olha, mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. E aí nesse momento em que ela é curada e que Jesus a dispensa, a despede, chega alguém e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Eu lhe pergunto, quem chegou primeiro? Foi Jairo ou foi a mulher? Foi Jairo, não foi? Mas ficou por último. A mulher recebeu a bênção primeiro do que ele. As águas primeiro alcançaram os pés, os joelhos, os lombos, e a cabeça, que era o Jairo, ficou por último. Como é que você sabe que o Jairo era a cabeça? Olha o texto aí comigo, verso 35, diz assim, ó: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse a quem, irmãos? Disse a quem? Verso 36, vamos ler de novo. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Veja, ele era a cabeça da sinagoga, era o principal, o mais importante. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, veja que a Bíblia chama ele toda hora de principal, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então veja, Jesus ele vai até a casa do Jairo, mesmo a mulher tendo passado na frente, e o Jairo deve ter ficado bem revoltado, porque a mulher passa à frente dele e a filha dele morre, e deve ter pensado assim: aí, se Jesus tivesse ido primeiro na minha casa, não foi, agora minha filha morreu. Ou seja, eu estava primeiro, a pessoa passou à minha frente. Que fila chata é essa? O Jairo foi para o final da fila, irmão. Quem gosta de fila? Ninguém gosta de fila, né? E o Jairo foi colocado para o final da fila. Ele era o primeiro e ele foi colocado por último. A mulher passa à frente dele e recebe a bênção. Mas ele também recebeu, não recebeu? Recebeu também. Jesus não esqueceu dele. O deixou para depois, mas também curou a filha dele. Jesus vai lá e cura. A moça já estava morta, as carpideiras estavam lá chorando. Carpideiras eram as pessoas que ganhavam dinheiro para chorar nos velórios. Então ganhavam um dinheirinho e iam lá chorar. E elas estavam chorando ali, e Jesus chega e fala assim: a menina está dormindo, não está morta não. Ou seja, a situação está sob controle, eu estou controlando tudo. E Jesus então ressuscita a filha do Jairo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de o Jairo ser o principal da sinagoga. Você leu comigo aí. Ele era o homem mais importante na sinagoga, ele tomava conta da sinagoga, era uma autoridade lá. Ele era o principal, a figura principal lá. Mas Deus deixou o principal por último. Ora, se o principal é deixado por último, quer dizer que ele não é tão principal assim. Concorda comigo? É como se Deus estivesse dizendo para ele: eu vou lhe mostrar quem é de verdade o principal. Quem é de verdade o mais importante? Quem é verdadeiramente o mais importante, irmãos? Quem é verdadeiramente o principal? Não é Jesus? Então Jesus tem uma maneira muito peculiar de nos mostrar quem é realmente o mais importante. Ele nos deixa no fim da fila. Ele pega você e coloca você lá atrás. Eu estou lhe mostrando agora quem é que é verdadeiramente o mais importante aqui. Porque às vezes nós começamos a nos sentir os principais. Uma vez eu ouvi uma senhora dizer o seguinte: ora, se eu sair dessa igreja, a igreja fecha. Ela estava se sentindo a principal. Se sair, Deus põe outro. Se eu sair, Deus traz outro. Eu não sou o principal. O principal é Jesus. E Deus estava mostrando isso para o Jairo. Jairo, eu vou te mostrar quem é o mais importante aqui. Você é um homem honrado dentro da sinagoga, um homem importante aqui na sinagoga. Você é uma cabeça. Mas eu vou lhe mostrar que às vezes a água, a bênção vai chegar por último na cabeça. Primeiro nos pés. A mulher foi alcançada primeiro. Claro que ela precisava mais também. E ele foi alcançado por último. Volto a dizer, você já teve a impressão que você foi deixado para lá? Eu me lembro, irmãos, que eu quando solteiro na igreja,
Eu vi tanta gente chegar e casar e eu esperando, você não tem ideia. Eu me lembro de um rapaz até, que em um ano, eu já estava na igreja há alguns anos, esperando em Deus, buscando de Deus, Deus só vai me dar uma companheira. Ele chegou na igreja, em um ano eu vi aquele rapaz se converter. Ele foi meu colega de colégio, eu fiquei muito tempo sem vê-lo, depois descobri dentro da igreja. Ele foi na igreja visitar a igreja, gostou e ficou. E aquele rapaz, em um ano, ele aceitou Jesus, ele se batizou nas águas, foi levantado ao obreiro, arrumou a namorada e casou. Tudo em 365 dias. Bateu o recorde, né? Eu nunca vi algo tão rápido, até ele se assustou. Eu falei, mas poxa, eu já estou aqui há um tempão, e eu sou um cabeça, eu já era um obreiro na igreja. Aí você pensa assim, poxa, e dedicado, irmãos. Eu não perdi um culto. E quando não tinha culto, eu arrumava um culto para fazer em algum lugar, eu não perdia, não. O único dia que não tinha culto, eu falava, vamos fazer culto. Foi onde, num desses cultos que eu fazia na casa das pessoas, conheci minha esposa que está ali. Sabe aquele obreiro que não para? Era eu. Fiel, ali era eu. Todo dia, certinho, era eu. E aí Deus me pega e me põe no fim da fila. Eu falei, poxa Deus, não entendi não. Logo eu, no final da fila. Estou ficando para trás aqui. E vi tantos chegando, eu ia no casamento. Aí o pessoal me colocava de padrinho dele. Paulo, tu vai ser meu padrinho, que tu ajudou aqui no nosso namoro, tu vai ser padrinho. Eu e o padrinho chupando dedo, né? Eu mesmo esperando minha bênção e não vinha. Parece que Deus esquece da gente, irmão. Eu falei, Jesus, mas logo eu. E eu era a cabeça também. Mas Deus estava dizendo, Paulo, vou lhe dizer quem é importante de verdade, sou eu que sou importante. Amém, Jesus? Deus estava trabalhando isso em mim. Me lembro um outro caso também interessante, eu tinha muita vontade de ser usado em dons espirituais. Já tinha batizado nas águas, já tinha batizado com o Espírito Santo, mas ainda não tinha recebido dons do Espírito Santo. Eu falava a Deus, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar os dons. E o dom que eu queria não vinha. Aí eu vi uma vez um rapaz que começou a ir na igreja, e ele era soldado, inclusive, era do batalhão e tal, e aquele rapaz ainda não estava firme na igreja. E um dia eu lembro que eu desci cedo para ir para a igreja, tinha um culto 6 horas da manhã, eu fui para esse culto 6 horas da manhã. Encontrei com ele no caminho, ele estava fumando, o rapaz. Ele deu uma disfarçada para eu não ver que ele estava com cigarro, mas eu vi, né? Ele pegou o cigarro, jogou fora. Ele estava na igreja, ele frequentava os cultos. Ele deu uma disfarçadazinha, ele meio estava fumando. Aí eu vi Deus dar para aquele rapaz um dom espiritual que eu queria. Aí você entra em parafuso, você fala, mas tá fumando ainda, nem liberto ele é. Eu que sou um obreiro tanto tempo aqui não recebi. Claro que dons espirituais, isso aí não é sinônimo de salvação. Ele não era salvo ainda. Ô pastor, mas como é que funciona isso? Já viu Jesus dizer que naquele dia muitos dirão, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu orei em línguas? A árvore não é conhecida pelos dons, e sim pelos frutos que ela dá. Se a pessoa é usada em dons, glória a Deus, mas isso não salva. E ele não era salvo. Glória a Deus que depois ele se firmou. Hoje esse rapaz é até um pastor. Eu fico feliz com ele, de ver que ele vingou, né? Eu vi ele chegando na igreja. Mas esse foi mais um que eu vi namorar, casar, e eu fui padrinho dele. Recebeu o dom primeiro que eu, recebeu a esposa primeiro que eu. Mas eu entendi que Deus estava deixando a cabeça por último para trabalhar na cabeça, irmão. Deus não é mau, Deus não é cruel. Às vezes Deus nos deixa por último. Por 2 motivos. Primeiro, para a gente entender quem verdadeiramente é o principal. Porque a gente às vezes começa a se achar, aí Deus vai e corta a gente. A gente começa a se achar a última bolacha do pacote. Não. Começa a irmã que eu citei para você. Se eu sair da igreja, a igreja fecha. Não fecha não, irmão. Deus coloca outro no lugar. O Judas não saiu? Não botaram Matias no lugar? Deus não deu Matias? Vai ser sempre assim. Se alguém não quer, Deus põe outro. O corpo de Cristo é assim. Agora, se eu começar a me achar, né, muito orgulhoso, que eu sou o principal, vai acontecer igual o Jairo, você vai para o fim da fila. Deus te põe no fim da fila para você ver quem é verdadeiramente o principal no negócio. O principal é Jesus, irmãos. O mais importante é Ele. Diga glória a Deus. Deus estava trabalhando no Jairo para fazer do Jairo um líder forte, irmãos. O pastor Glauber, por exemplo, ficou tantos anos auxiliando o pastor Jairo. Foram muitos anos. Até o dia em que foi levado aos Estados Unidos, está lá fazendo a obra de Deus lá. Estava ganhando uma estrutura mais forte, irmão. A Bíblia fala da casa feita na areia e da casa feita na rocha. Na areia rapidinho, mas caiu.
Na rocha permaneceu. Deus está cavando a nossa vida na rocha, irmão. Demora um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou ser um líder melhor. Diga glória a Deus, irmão. Que adianta me levantar hoje e amanhã cair? Porque não tem estrutura, é fraquinho, é molinho. Tem que ser um líder de verdade. E é na espera que Deus trabalha em nós. Esperar não mata. E ainda que pareça que Deus me deixou por último, Ele não deixou, não. Deus vai fazer assim. Você lembra do Naamã? Não foi a mesma coisa? O Naamã, ele chega para ser curado. A menina falou que se ele fosse lá, o profeta o curaria, ele vai, né? Aí quando ele chega lá, o Naamã era um homem muito importante. Era chefe do exército, o rei da Síria. Chegou lá com os cavalões dele bonitos, com aquela comitiva grande. Eu imagino alguém tocando uma trombeta. Pam, parará, pam, pam, parará. Aí alguém anunciou, o grande Naamã. Aí ele esperava um tapete vermelho, que o Eliseu o recebesse, desse um vinho para ele, conversassem. Depois Eliseu botasse a mão na cabeça dele, orasse por ele, né? O Eliseu nem lá receber foi. Eliseu falou assim, manda ele tomar banho, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele fica curado. Aquela água suja do Jordão, a água do Jordão era barrenta. Irmão, o homem dava cada pulo dessa altura assim de raiva, falou, ele não veio aqui me receber não. Eu sou um homem tão importante, ele nem veio aqui me receber, mas que raiva. Está pensando que eu sou o quê? Eu sou um cabeça. Aí Deus falou assim, tu é cabeça, mas a cabeça vai ficar por último. Aí ele já ia pisando duro, porque a gente às vezes faz pirraça com Deus. Também eu vou embora, vou ficar com a minha doença, vou embora com doença e tudo. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, vou abrir um parênteses para falar uma coisa para você. A gente tem que tomar cuidado com a raiva, irmão. Porque no momento de raiva, sabe quem é penalizado com a raiva? Você mesmo. Se você fica com raiva de alguém, sabe quem sofre? É você mesmo. Sabe quem perde? É você mesmo. A gente acha que a gente está se vingando da pessoa que ficou com raiva. Você ficou com raiva dela, você acha que você com raiva dela se vinga dela, se vinga de você. E o Naamã com raiva estava se vingando de quem? Dele mesmo. Quem é que ia ficar leproso? Ele mesmo. Cuidado, porque a raiva faz você se vingar de você mesmo. Você não está se vingando de ninguém, senão de você mesmo. Uma vez eu lembro, eu falei com a minha esposa um dia, eu fui comprar um negócio no lugar, e eu passei uma raiva tão grande, porque tinham 5 pessoas para atender, coitado daqueles que têm loja, né? Porque às vezes tem um funcionário que misericórdia. Tinham 5 pessoas atendendo e ninguém me atendeu. Eu entrei na loja, os 5 no celular, no WhatsApp. Aí eu parava de frente dele, assim, ficava olhando para ele para ver se ele ia me atender. Não atendia, não. Aí eu fui para o outro lado. Não atendeu também, não. Fui para o outro. Também não. Aí eu comecei a olhar as coisas da loja para ver se alguém ia se tocar. Eu ainda chamava, amigo, ele no celular. Eu falei, quer saber? Esse pessoal não quer ganhar dinheiro, não, vou embora. Vou comprar na outra loja. Saí com raiva de lá, né? Vou comprar no outro lugar. Só que aí, no outro lugar que eu ia comprar, a loja tinha fechado. Resultado, fiquei sem o produto, falei, lá também eu não compro. Mas fiquei sem o produto, tive que voltar no outro dia para comprar na outra loja. Mas quem é que sofreu? Ele perdeu? Perdeu porque eu não dei o dinheiro para ele. Mas quem perdeu também? Eu, por causa da raiva. Mas eu fiquei com tanta raiva que eu falei, quer saber, eu vou embora, não vou ficar aqui não. E coitado do dono daquela loja. Irmão. O camarada não tem noção, né, dos funcionários que ele tem. Mas enfim, estou contando isso para te mostrar que às vezes a gente fica com raiva e quem é que sofre? É a gente mesmo. O Naamã fica com raiva e sai pisando duro. Vou embora, com lepra e tudo. Alguém fala para ele, ô meu senhor, se ele te pedisse uma coisa de fácil, tu não ia... Ele está te pedindo algo tão fácil, pô. Se te pedisse algo difícil, tu não ia fazer? Vai lá, mergulha lá, pô. Custa nada. Aí ele vai, mergulha e fica curado. Diga glória a Deus. Não. Mas primeiro ele teve que ficar por último. Para aprender que ele não era o principal, não. Ele chegou cheio de marra lá. Eu sou chefe do exército do rei da Síria. Tá bom, fica lá na última fila, no último lugar da fila lá. A gente às vezes vai fazer até pirraça com Deus, né? Pô, mas fulano já casou, eu estou aqui esperando. Mas fulano já tem 13 filhos, eu não tenho nenhum. Mas fulano já recebeu a bênção, eu não recebi ainda. E a gente fica... E Deus fala assim, fica aí no finalzinho da fila, porque a sua hora vai chegar. Diga glória a Deus. Deus pode até me deixar no fim da fila, eu não vou largá-lo de jeito nenhum. Ele está trabalhando em mim, está me testando para ver se eu vou ficar firme mesmo, mas eu vou ficar mais firme ainda, e eu vou ser um bom líder, uma boa cabeça em nome de Jesus. Para a gente fechar, 1 aos Coríntios, avança mais um pouquinho, capítulo 4, verso 9. Poderia falar de Abraão, né? 99 anos ainda não era pai, era um cabeça também.
mas ficou por último. E não morreu por causa disso, e a bênção alcançou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, cabeças, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O Paulo aqui dizendo assim, gente, tem hora que eu acho que Deus me deixou por último, Deus esqueceu de mim. Paulo, hein? Onde ele ia, ele apanhava, onde ele ia, ele levava uma surra, onde ele ia... Poxa, Deus... Eu que sou a cabeça, sou tratado assim? Na verdade, era Deus trabalhando no Paulo, mostrando para ele duas coisas. Primeiro, Paulo, o principal sou eu. Porque o Paulo, em algum momento, podia querer se envaidecer. Alguém cujo lenço é levado e o demônio sai só com lenço. O Paulo tinha uma tendência grande a ser vaidoso, você sabe disso. E você vê isso por causa do espinho na carne. Por que Deus colocou espinho na carne? Lê lá que é para que ele não se envaidecesse. O Paulo, por ser muito culto, por ser muito usado, tinha uma tendência a ficar marrento, a ficar vaidoso. Aí Deus ia lá e dava uns apertos nele para ele baixar a bola dele. Deus às vezes vai baixar a nossa bola também um pouquinho. Paulo está dizendo aqui, poxa, tem hora que eu acho que Deus esqueceu de mim, parece que ele esqueceu de mim. Somos entregues à morte todo dia. Mas o Paulo sabia muito bem que Deus estava preparando ele para algo maior. Diga glória a Deus. Põe essa palavra dentro de você. Se a cabeça ficar por último, não se assuste. Se os pés estão sendo regados primeiro e se a bênção chegou primeiro para outros, glória a Deus, a minha hora vai chegar. As águas purificadoras alcançarão também a cabeça. Vi muita gente casar e eu esperando, mas chegou a minha vez, casei, já estou casado aqui há 18 anos. Vi muita gente receber dons espirituais, mas chegou a minha vez, recebi também. Vai chegar a sua vez também em nome de Jesus. Mas o orgulho tem que cair por terra. O principal é Jesus. Às vezes a gente, porque recebe uma função, a gente acha que a gente agora, né? Foi, como diz, subiu na caixa de fósforo, começa a se achar. Não, não é bem assim não. O importante é Jesus. O dia que nós começarmos a nos achar, Deus vai botar você no fim da fila. Fica lá no final, lá. Espera o outro aí, que o outro vai vir primeiro. E o Jairo, eu fico pensando, puxa vida, mas eu estava na frente. Não, fica lá atrás, porque ela vai receber primeiro que você, para você aprender que o principal sou eu. Mas na hora certa a bênção vai chegar para nós também. Deus está trabalhando em nós para a gente aprender a esperar. Na espera a gente aprende muito, em nome de Jesus. Isso para quê? Para que aqueles que são cabeças sejam líderes mais fortes, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A qualquer momento a água vai atingir essa cabeça sua aí. Amém, Jesus? Para eu terminar, eu costumo dar o seguinte exemplo. Se você tivesse 2 filhos, um de 18 anos de idade, o outro de 6 meses de idade, e os dois chorassem ao mesmo tempo, e você só pudesse socorrer um deles, quem você socorreria? O de 6 meses. Por que o de 6 meses? 18 anos já é cavalão, né, mano? Pelo amor de Deus, né? O maduro pode esperar um pouquinho. O mais novo, não. Eu entendi que aqueles que estavam chegando na igreja receberam a bênção primeiro do que eu, precisavam receber primeiro, porque eram novinhos. Eu, como já era cavalão velho, né? Deus estava dizendo assim, rapaz, você já é cavalão, você pode esperar, porque você já é maduro. Diga glória a Deus, irmão. O homem maduro sabe esperar em Deus todas as coisas. Ele não fica chateado com Deus se Deus o fez esperar. Não, ele espera em Deus e ele fica firme com Deus. Ele não vai largar Jesus por causa disso, não. Põe essa palavra no coração. Tem aqueles que Deus tem que dar rapidinho, porque senão chora, morre, vai morrer. Eu não. Na hora certa a minha bênção chega em nome de Jesus. E se não me der, vou para o céu do mesmo jeito, portanto eu estou com Jesus do mesmo jeito, não vou largar da mão dele do mesmo jeito, em nome de Jesus. É assim que Deus forja homens de verdade, mulheres de verdade, irmão. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos aplaudir então a palavra de Deus. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.